E aí, tudo bem? Seja bem-vindo e vamos resolver o Sudoku do New York Times do dia 4 de julho de 2026, nível difícil. E vamos começar agora. Vamos lá ver onde pode ficar primeiramente os números uns. Eu já vejo que esses dois uns apontam para cá e tem um bem aqui nesse cantinho. Beleza? Esses uns apontam aqui para baixo, então um nesse bloco só pode ficar nessas três casas. A gente marca porque ela forma uma coluna. Esse um aqui aponta para cima, com esse um apontando para esse lado, então nesse bloco um só pode ficar nessas duas casas. Eles apontam para cá, assim como esse um também apontando para cá e esse um que eu descobri apontando aqui para cima. Então um nesse bloco só pode ficar nessas duas casas. Mais alguma coisa para o número 1? A meu ver, agora não, então vamos logo para o número 2. Só tem esses dois número 2, eles apontam aqui para baixo, então o 2 nesse bloco só pode ficar aqui. Esse 2 ainda aponta para esse bloco, então o 2 só pode ficar nessa casa. Eles apontam para esse lado aqui, então o 2 nesse bloco só pode ficar nessa casa. Mais alguma coisa para o número 2? Acho que não, então bora para o número 3. Só tem esses dois número 3 também, eles vão apontar para esse lado. E o 3 nesse bloco só pode ficar nessas duas casas. Eles fazem alguma coisa individualmente? Não. Então, número 4. Também só tem dois número 4. Eles apontam os dois para esse bloco, de tal forma que o 4 só pode ficar nessas duas casas. E como eles apontam para esse lado aqui também, então o 4 tem que ficar nessas outras duas casas. Os 4 fazem mais alguma coisa? A meu ver, não. Vai ter alguma coisinha aqui, por causa que tem essa de fileira aqui de números, mas a gente vai ver isso depois só. Ok? Então bora para o número 5. O número 5 eles não fazem nada? Fazem nada, né? Esse aponta para cá, esse aponta para cá, esse aponta para cá, esse aponta para cá. Esse aponta para cá. Esse aponta para cá, esse aponta para cá. E esse aqui também aponta para esse lado aqui. Aí você percebe que nenhum dos blocos, né, a não ser que eles já contenham eles, não tem dois lugares disponíveis. Então o 5 não serviu para nada. Bora para o 6 logo. O 6 eles apontam para esse lado aqui, então o 6 só pode ficar nessas duas casas, nesse bloco. Esse 6 aqui aponta para cima, tem 3 casas para ele. Aqui também vai ter 3 casas. Então vai considerar só esse 6 apontando para cá, então o 6 aqui fica só nessas duas casas e só tem isso, beleza? Tá bom. 7. 7 eles apontam aqui para cima, então 7 aqui só pode ficar nessas duas casas. Esse 7 aqui também aponta para cá, com esse 7 apontando para cá. O 7 nesse bloco tem essas duas casas para ficar. Aqui embaixo o 7 vai ter essas duas casas para ficar. E como eles também apontam para cá, então nesse bloco ele vai ter essas 3 casas para ficar. Acho que é só isso que tem para o 7. Então bora logo lá para o 8. Até agora eu coloquei somente um número, né? Esse número 1. O 8 aponta para esse lado aqui. Então o 8 aqui só pode ficar nessas duas casas. O que mais? Só? Só isso? Poxa vida. Tá bom, então bora pro 9, né? A gente não deu muita sorte nesse Sudoku, não. Tá, o 9 ele aponta pra cá, né? Então aqui vai ter que ser um 9, e como eu tô colocando no lugar que tinha um 6, então o 6 aqui vai ter que ficar desse lado aqui também. Beleza, né? Pelo menos colocamos mais um número e já puxou outro. Esse 9 aponta pra cá, com esse 9 apontando pra cá. Então o 9 vai ficar nessas duas casas, que também são as duas casas do 3. Então aqui é um par de 3 e 9. Então o 1 não pode mais ficar nessa casinha aqui. Mas ainda tem 2 lugares para ele ficar. Então vamos considerar ainda esses 2 lugares. Esse 9 também aponta aqui para cima. Então tá aqui, ó. O 9 também vai fazer um par de 1 e 9 aqui em cima, que vai apontar para esse lado. Com esse 9 apontando para esse lado, o 9 nesse bloco só pode ficar nessa casa aqui. Beleza, né? Bom, o 9 foi a solução dos nossos problemas, né? Porque ele deu bastante coisa. Ele pode dizer mais alguma coisa? Tá, a meu ver, assim a princípio eu acho que não. Então bora vir para esse 6, né? Que eu acabei colocando aqui. E ver se ele vai indicar alguma coisa pra gente. Mas não indicou nada, né? Então beleza. O que a gente tem que ver agora? Lugares que eu tenho menos candidatos possíveis. Algum lugar que só caiba dois números, algum lugar que caibam 3 números,
ou até 4 números, que é até onde a gente vai. Tá, beleza. Eu não estou vendo nenhum lugar que tenha 2, assim como não estou vendo nenhum lugar que tenha 3. Então, realmente aqui vai ficar um pouquinho complicado. Bora começar então logo a fazer uma análise com candidatos que tenham 4 possibilidades, né? Por exemplo, aqui nesse bloco, né? Nesse bloco eu tenho o 2 aqui nessa direção, né? Aqui, ó, esse 2 aponta para cá. Então vamos logo ver que esses 2 apontam para cá também. Então o 2 aqui também pode ficar nessas 2 casas. Ok. Os outros números que cabe aqui é o 3. Então também tem um 3 aqui nessas 4 casas, que vai fazer uma asa X com os 3 daqui de baixo, de tal forma que nessa coluna o 3 só possa ficar nessas 3 posições aqui. O 3 não pode ficar aqui embaixo, porque já tem um parzinho de 3 aqui em cima, né? Ok, mas não tenho mais informação sobre o 3 aqui. Também não tenho informação sobre o 4 e nem o 7. Então, o único limite que eu tenho aqui é o 2, né? Aqui embaixo, ou seja, nessas casas aqui, podem ser o 3, o 4 ou o 7. Beleza. Aqui também tem um limite para 4 números, bora ver quais são. É o número 3, 6, 7 e 8. 3, 6, 7 e 8. Eu percebo que aqui não pode ser nem o 7, nem o 8, nem o 6. Então aqui só pode ser o 3. Vamos contar aqui, ó, que aqui não poderia ser o número 1, 2, pode ser o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o 3 só pode caber, quer dizer, nesse lugar aqui, o único número que cabe é o 3. Ok? Os outros números que estão faltando, que ainda é o 6, 7 e o 8, sabemos que aqui não pode ser o 7 nem o 8, então aqui vai ter que ser o 6. Aqui o 7 e o 8 vai ser um parzinho, né? Porque não tem nenhum limite para eles. Beleza, então descobrimos os outros números aqui. Bora olhar primeiro para esse 3. Ele aponta aqui para baixo com esse 3 apontando para cá, então o 3 tem que ficar nessas 3 casas aqui. Ok. Esses 6 aqui, eles apontam para essa direção, de tal forma que nesse bloco o 6 só pode ficar nessas 2 casas, o que faz um par, né, com 6 e o 8, de tal forma que o 7 não pode mais ficar nessa casa aqui. Então o 7 só pode ficar nessa casa. Acabamos de descobrir mais um número e ele não dá nenhuma informação de diferente pra gente, né? Então vamos deixar só anotado aí. Ok, né? Beleza, viu? Essas análises aqui ajudou a andar um pouquinho mais o Sudoku. Bora ver logo esses 3 números que estão faltando aqui, porque essa coluna aqui só faltam eles 3, né? Que é o número 1, o 2, que já está anotado, e o 4. Então aqui é o 1, 2 e o 4, de tal forma que o 1 não pode caber aqui. Beleza. Se aqui eu tenho um trio, aqui eu tenho uma dupla, então aqui eu também vou ter uma dupla, né? Os números que estão faltando, que é o 3 e o 1, 2, 3, 4, 5. 3 e o 5. Olha, o 5 não pode ser aqui por causa desse 5. Então aqui só pode ser o 3 e aqui vai ter que ser o 5. Beleza? Se formou uma dupla aqui, então aqui também vai ser uma dupla agora. Vai ser limitado ao 2 e ao 4. É isso. Ou seja, o 4 não pode ser mais aqui em cima. Então, aqui também vai ser uma dupla, né? De 1, 2, 3 é o 4 e o 5. Ok, né? Beleza. Então, esse bloco superior aqui já está tudo esquematizado. Da feita que eu descubro o número, eu vou descobrir os outros. Bora olhar para os outros blocos daqui de baixo, né? Onde mais eu tenho poucos candidatos. Aqui, né, eu tenho 4 candidatos possíveis, que é o 2, o 3 e o 7, que já estão marcados, além do número 5. Ok, então é 2, 3, 5 e 7. Bora ver onde não pode ser o número. Aqui não pode ser o 7, então aqui só pode ser o 2, 3 e o 5. Aqui não pode ser o 2, então é o 3, 5 ou 7. Aqui não pode ser o 5, então é o 2, 3 e 7. E aqui não pode ser o 3. Então é o 2, 5 e 7. Beleza, né? Não disse muita coisa, mas pelo menos fizemos algumas anotações aí. Aqui também, né, tem 4 candidatos, já que aqui já é uma dupla. Os números que cabem aqui é o 2 e o 4, que já estão anotados, além do número 1 e o número 8. Então é 1, 2, 4 e 8. Aqui não pode ser nem o 2 nem o 8, então aqui é o 1 e o 4. Aqui pode ser qualquer um dos 4 números, então não vamos anotar nada. Aqui é 1, 2, 4 e 8, também pode ser qualquer um dos números. E aqui 1, 2, 4 e 8 também pode ser qualquer um dos números. Então, beleza, né? Ficamos por aí.
Onde mais eu tenho poucos candidatos? Vamos lá, isso aqui também, né? Ó, eu tenho 4 candidatos aqui, que é o 1, 2 e o 4, e o outro número que está faltando é o 8. 1, 2, 4 e 8, aqui não pode ser nenhum nem o 2, então aqui só é o 4 e o 8. Aqui 1, 2, 4 e 8 pode ser qualquer um, 1, 2, 4 e 8 também pode ser qualquer um. Não, aqui não pode ser o 4, né? Então aqui é só 1, 2, 8. Não pode ser o 4, porque o 4 já está aqui embaixo, ou está nessas duas casas aqui. Beleza. Conforme eu vou colocando esses números, eu tenho que ficar olhando para ver se eu estou fazendo algum trio ou alguma dupla em algum lugar. Mas, pelo visto, nesse caso, não estou fazendo coisa nenhuma. Então, bora continuar aqui a analisar esses números. Mais algum lugar que tenha poucos candidatos? Aqui tem 5, né? Aqui tem bastante. Aqui também. Poxa vida, né? Parece que empacamos um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai olhar esses números que tem poucos candidatos e verificar se eles são muito limitados, né? Eu vejo, por exemplo, aqui que deve ter um limite para essa casinha aqui, né? Aqui não pode ser o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Pode ser o 5 e pode ser o 6. Mas não pode ser o 7, nem o 8, nem o 9. Então aqui só pode ser o 5 e o 6. Opa! 5 e 6. Beleza, né? Mas não forma nada aí por enquanto. Aqui também, eu acho que também tem bastante limite, né? Não podendo ser o 1, pode ser o 2, não pode ser o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, que está apontando aqui, e nem o 8 pode. Então, 2 e 8, e o 9. Não, o 9 não pode por causa daqui. Então, aqui ó, tem bastante limitado, né? É o 2 e o 8 somente. Seria bom se ele formasse algum parzinho aqui, mas pelo jeito não formou. Bora olhar para esse aqui. Aqui não pode ser o... Não, eu já tinha visto, né, esse aqui. Tá? Então, esquece. Na verdade... aqui tem, né? É 1, 2, 8 também. É 1, 2, 8 também, porque eu não tinha considerado eliminar o 4 aqui dessa parte. Beleza. Tá, então... Então é isso, tá. Bom, bora olhar os números novamente e ver se a gente encontra alguma coisa, né? O 1 não tem nada. O 2 não diz ainda nada de novo, né? Não diz nada de novo. O 3, cadê o 3? O 3 diz que tem um 3 aqui nesses cantinhos, mas isso é lógico pra gente. O que mais? Os 3 estão aqui, formam uma cruz, a gente já tinha visto. O 4, a gente já viu que precisava ver do 4, né? Não tem nada de novo no 4. Ele disse que tinha alguma coisa aqui nesses cantinhos, né? Eu nem olhei ainda. Tá, bora ver logo o 5. Peraí, como é que eu não vi isso? O 5 ele é limitado aqui, ó. Quando eu coloquei esse 5, eu acho que eu não contei ele de novo. Então o 5 aqui nesse bloco só pode ficar nessa casa. Beleza, né? Então tira o 5 daqui. Tirando o 5 daqui, o 5 aqui só vai poder ficar nessas duas casas. Então limita ele mais um pouquinho nesse bloco aqui. Tá, beleza. E aqui também, né? O 5 só pode ficar nessas duas casas aqui. Opa, peraí, o 5 não pode ficar aqui? Então o 5 só pode ficar aqui. 5, 5 e o 5 daqui de cima. Então aqui é o número 5, então o 1 vai ter que ser aqui. Beleza. Olha aí, ajudou alguma coisa, né? Ajudou e eu quase ia passando o 5 de novo. Bora olhar esse 1 aqui que eu acabei de colocar. Ele vai limitar o 1 para essas duas casas, então o 1 não pode mais ser aqui nessa casa, então aqui só pode ser o 4. Beleza, né? Então tira o 4 daqui. Aqui em cima vai ser o 5, aqui vai ser o 4, então aqui vai ser o 6. Tira o 6 daqui, o 6 vai ter que ficar aqui embaixo. Ok. Opa, 6. Tá. Coloquei alguns números, né? Bora dar uma olhada novamente. O 6 agora está limitado somente nessas duas casas. Outro número que eu coloquei foi o 4 aqui, mas ele não diz nada de novo.
Mas esse 4 com esse 4 agora diz que o 4 só pode ficar nessas duas casas. Eles apontam aqui para cima e tiram o 4 daqui. Então o 4 tem que ficar nessa casa e aqui vai ter que ser o 2. Beleza. Tiro o 2 daqui. Opa, cadê o 2? Tiro o 2 daqui, mas o 2 ainda pode ficar nessas duas casas. Ele não diz ainda nada de novo a mais pra gente. E esse 4 aqui também não. Então bora lá continuar que tá saindo alguma coisa, né? 1, 2, 4 e 8 ainda pode. Não pode ser o 1, então aqui é só o 2, 4 e 8. Então aqui é 2, 4, 7 e 8. Não pode ser o 4, então é o 2, 7 e 8. Ok, né? O trio que forma aqui também. Aqui também vai formar alguma coisa. 2, 7 e 8 e o 1. Aqui não pode ser nem o 2, nem o 8. Então aqui é o 1 e o 7. Aqui não pode ser o 7. Então é o 2 e nem o... Peraí. Qual era o número mesmo? Era 2, 1, 2, 7, 8. Não pode ser o 7. Então é o 1, 2, 8. Beleza. Aqui então é o trio de 1, 7, 9. Não pode ser o 1. Então aqui é só 7, 9. Beleza. Vamos lá. Ainda falta encontrar o pontinho-chave para resolver logo todo esse sudoku de uma vez. Será que é essa casinha aqui, que é a única que não tem nada anotado? Bora ver quais números cabem aqui. Não pode ser o número 1. Não pode ser o 2. Não pode ser o 3, que ele já está limitado aqui. Não pode ser o 4. Pode ser o... Não pode ser o 5 também, que ele já está limitado aqui. Não pode ser o 6, não o 7. E nem o 9, né? O único número que cabe aqui, nesse que eu não anotei nada, é o 8. Então aqui é o número 8. Provavelmente ele não vai dizer nada pra gente. Não disse, ele não diz nada pra gente. Mas achamos mais um número. Tá bom? O que mais a gente tem? Cadê? Aqui também é um trio de 2, 3 e 5. Não pode ser o 5 aqui. Opa, não pode ser o 5 aqui. Oh, meu Deus. Aqui não pode ser o 2. Onde mais tem algum número limitado? Aqui é 4, 3, 4, 7, 9. Não pode ser o 3. Tá? 4, 7, 9. Ok, tá certo. É limitado o 7 aqui? Não, nem o 9. Não. Tá. Peraí. O 9, ele não pode ser aqui nem aqui, né? Então o 9 aqui só pode ficar nessas duas direções. De tal forma que aqui é o 4 e o 9, né? Não podendo ser o 7 mais, é um parzinho de 4 e 9. Então o 7 vai ter que ficar aqui em cima. E aqui vai ter que ser o 3. Ok, né? E acho que isso é a chave que estava faltando pro nosso sudoku. O resto já vai começar a cair, eu imagino. Será? 3, 5, 7, 4, 9. Aqui é o 8, aqui é o 7, aqui é o 7, aqui é o 1, aqui é o 2. Aqui está faltando o 8. Aqui é o 2, aqui é o 8, aqui é o 9. Aqui é o 1, aqui é o 4, aqui é o 7, aqui é o 9, aqui é o 4, aqui é o 3. Aqui é o 5, aqui é o 7. Aqui vai ser o 8, aqui é o 4. O 3 vai ser aqui é o 6. Aqui vai ser o 3 também. 1, 2, aqui em cima é o 8, 6, 2, 1, 4, 2 aqui. O que está faltando aqui é o 6, 7, 8. Aqui é o 1, aqui é o 2. Os números que estão faltando aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ufa! Beleza, né? Essa aí demorou pra gente achar o pontinho-chave, né? Mas conseguimos fazer em 18 minutos e 28 segundos. O pontinho-chave final era o par de 4 e 9 que estava bem aqui e demoramos para achar, né? Vendo que o 4 e 9 já eliminaram aqui dessa linha. Aqui esse 9 e esse 4. Esse 9 eu também encontrei cedo ele, né? Já eliminava aqui também. Aí faltou só eliminar o 9 e o 4 para essa casa aqui. Beleza, né? Mas foi depois disso aqui que a gente conseguiu encontrar. E você aí, como foi que você fez? Me conta aí nos comentários. E se você gosta de sudoku, se inscreva para continuar acompanhando esse canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!